Recording in progress. Maravilhoso, maravilhoso. Ok, pessoal, bom dia a todos, então. Que bom vê-los aí no online e aqui também no presencial. Agora a gente está com uma caixa de som, então as pessoas que quiserem falar no online vão ser ouvidas com mais facilidade aqui no presencial, tá? Só quem estiver no presencial e for falar alguma coisa, é legal que daí se aproxime um pouco mais aqui do microfone para a gente poder, né, para o pessoal do online conseguir ouvir. Tá. Então, hoje a gente vai começar aqui no capítulo 2, né, aqui do livro, que se chama O Inconsciente Freudiano e o Nosso, né? Antes de começar, eu queria fazer uma ressalva novamente para vocês, que a Fran já fez, mas eu gostaria de fazer novamente. Eu sei que tem muitas pessoas que estão iniciando pelo caminho aí é, de estudos da psicanálise lacaniana, não é? Tem muitos iniciantes, e eu sempre gosto de me esforçar o quanto eu posso para que Lacan seja, né, um pouco mais palatável, vamos dizer assim, né? Mas esse seminário 11, gente, e a Fran falou, você pode ver todos os fininhos. Todos os seminários fininhos do Lacan são seminários difíceis, né? Porque eles são concisos. Então, a gente precisa se esforçar para ir nas referências do Lacan para tornar o texto mais inteligível, mais fácil, um pouco mais fácil da gente entender. Então, não desanimem, por favor, vamos seguir juntos. Lá no seminário 6, mas também em muitos momentos ele diz que a gente não tem que se preocupar em compreender tudo. Na verdade, compreender tudo é impossível e é até um vício para Lacan. É um vício que faz com que a gente não apreenda o que é necessário, tá? Então, não fiquem pensando nisso, de eu preciso entender tudo, enfim. Então, sigamos juntos. Vocês podem fazer perguntas, fazer intervenções. As intervenções são sempre muito bacanas e muito bem-vindas, tá? Ok, então vamos lá. O inconsciente freudiano e o nosso. Lacan começa aqui, ó, dizendo assim: eu vou falar para vocês uma poesia que não tem nada a ver com o nosso assunto. Ele diz assim. Enfim, que tem a ver com o seminário interrompido do ano passado, que é os nomes do pai. Lembrem-se que no ano passado ele foi excomungado, como ele disse, né, aqui que a gente viu, e ele tinha iniciado um seminário que se chama Os Nomes do Pai. Seminário que ele interrompeu, e então ele inicia no ano seguinte esse outro seminário, que são os 4 conceitos fundamentais de psicanálise, né? Então, ele faz referência a esse seminário interrompido com essa poesia. Eu vou ler para vocês a poesia, mas de uma outra tradução, não dessa que está aqui no seminário, não essa que foi traduzida aqui, porque eu achei que essa outra tradução é um pouquinho mais fácil de compreender. Ele diz assim, ó, o verso é o seguinte, esse verso é do Aragon e ele se intitula Contracanto, né? É assim. A tua viagem. E ele diz assim: esse verso fala do objeto e da pulsão escópica. Qual é a pulsão escópica? É a pulsão que tem a ver com o olhar. Olhar e ser olhado. Tá? Então ele diz assim: a tua imagem vem ao meu encontro vãmente. Do adjetivo vão, tá? Então, a tua imagem vem ao meu encontro vãmente, e não entra onde estou, pois somente a exibo. Olhando para mim, não encontrarás nada. No meu olhar, só a tua sombra sonhada. Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos. Como eles posso refletir, mas não posso ver. Como eles está vazio o meu olho e habitado da tua ausência que faz a sua cegueira, a cegueira do olho. Então, ó, como eles, olha como é bonito. O meu olho está vazio, como os espelhos, o meu olho está vazio e habitado da tua ausência,
que faz a cegueira do meu olho, né? É muito bonito. Então, aí esse poema, ele continua assim, ó. Assim disse uma vez Annadige, por ocasião de uma circuncisão para a qual tinha sido convidado. Então, uma pessoa fala esse verso lá numa circuncisão, que é aquele ritual judaico para as criancinhas e que tem tudo a ver com a castração, vamos dizer assim, né? Mas as pessoas consideraram essas palavras obscuras e desenquadradas para uma festa. O que será que ele quis dizer? Perguntaram a Zaide. Não era seu dever falar aqui apenas da felicidade? Então, repetindo certamente uma lição de seu mestre, a criança, veja só, era uma criança. A criança respondeu que para se falar de felicidade é preciso acreditar nela. E que enquanto forem espelhos somente do outro, sem se conseguirem ver a si mesmos no outro, isto é, enquanto o outro se vir em ti, sem te ver a ti, apenas haverá infelicidade no amor. Então foram ambos escorraçados da festa, né? Então, é uma poesia muito bonita, e essa segunda parte, o Lacan comenta aqui só um passant, mas é uma poesia muito bonita que fala da castração, não é? E do objeto do olhar, dessa coisa, inclusive especular também, dessa coisa do imaginário, de se ver no outro e se enxergar e não ver apenas o outro, enfim, né? E aí, então, essa é a introdução do Lacan aqui para esse capítulo, né? Em seguida, oi? Pode falar. Pensando bem na nossa vida hoje, né, a vida tecnológica, Não troca mais, né? De espelhos, uma vida de espelhos, é. Uhum. A Rosalice está destacando aqui para a gente a intensidade da tecnologia, né? Essa vida nossa tecnológica. Sim. Sim. Tá. Então, aí no tópico 1, né, que é dividido aqui pelo Jacques Miller como tópico 1, Lacan, então, se referindo aos jovens, né? Quem são os jovens aqui para Lacan? Os jovens, independente da idade, são aqueles que estão se aproximando da psicanálise. Então, ele está se referindo a esses jovens, e ele diz assim, ó, o sentido do meu primeiro ensino deve ser encontrado no seguinte: que elas não podem onde estão imaginar, que os jovens, né, não podem onde estão imaginar, até que grau de desprezo ou simplesmente de desconhecimento para com seu próprio instrumento podem enxergar os praticantes. Então, é uma crítica aos psicanalistas, né? Dizendo, olha, de um desconhecimento para com o seu próprio instrumento. Ele diz: os psicanalistas desconhecem o seu próprio instrumento, desconhecem a psicanálise, né? Que elas saibam que durante alguns anos, os jovens, foi preciso todo o meu esforço para revalorizar aos olhos deles esse instrumento, deles, os psicanalistas, esse instrumento, a fala, para lhe devolver sua dignidade e fazer com que ela não seja sempre para eles essas palavras desvalorizadas de antemão que os forçavam a fixar os olhos em outra parte para lhes encontrar um fiador. Então, veja, o que importa, o que a gente tem para trabalhar na psicanálise é a fala do paciente, e essa fala precisa ser ouvida. E ele diz: não sou eu que estou dizendo isso, mas para a gente vai dizer é Freud. E ele traz vários textos do Freud, que eu vou ler partes para vocês, os textos depois, dizendo disso, da importância da fala. A gente precisa ouvir, né, o que o paciente diz. Então, aí ele diz, né? Para me defrontar, eu estou no final da página 26. Para me defrontar com algo diferente, que aqui estarei efetivamente mais à vontade para nomear, o de que se trata é algo que não chamarei de outra coisa senão a recusa do conceito.
Então, outra crítica. As pessoas estão nisso, numa recusa do conceito. É por isso que, como anunciei no fim da minha primeira aula, é aos conceitos freudianos principais que isolei como sendo em número de 4 e mantendo propriamente essa função que tratarei hoje de introduzir a vocês. Quais são esses conceitos? Ele continua dizendo ali: o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão. Então, Lacan dizendo, esses são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. É que aqui eu me perguntei, ficou como questão mesmo, que ele diz em número de 4 e mantendo propriamente esta função. Qual é a função dos 4, né? Por que que 4? 4? Por que não 3, 5, enfim? Então, tem algo aqui. Tem algo aí, ótimo. Isso. E aí ele vai dizer assim, então, que esses conceitos, lembrando que ele também está, a gente viu no nosso encontro passado, nessa conversa com a psicanálise é ciência, né? Não é ciência? O que a psicanálise pode dizer sobre isso? Enfim. Então, ele apela, começa com isso, vamos entender quais são os conceitos fundamentais, né? Quais são os fundamentos. E aí, logo de saída, ele já diz da dificuldade do último conceito aqui, que é a pulsão. A pulsão é um conceito dificílimo mesmo, ele vai dizer, nós temos essa dificuldade. Eu vou tentar dizer alguma coisa sobre isso, porque foi dito ainda muito pouco, e isso é pouco abordado, né? Essa coisa da pulsão. Ele diz aqui, ó, veremos então apenas a essência da análise, que está nesses conceitos aí para Lacan, né? Especialmente o que tem nela de profundamente problemático e, ao mesmo tempo, diretor, a função da análise didática. Então, lembrando, a análise didática é a análise que uma pessoa faz para se tornar psicanalista. Ele vai falar, principalmente, a gente vai falar disso, né? E aí, ele vai trazer um conceito da matemática aí, que é de Newton. Aqui, antes do item 2, ele vai dizer, ó, ele indica, ele está falando, ele desenhou uma coisa no quadro lá, umas flechinhas, né? Então, ele vai dizer assim, que isso que ele desenhou indica que nossa concepção do conceito implica ser este sempre estabelecido numa aproximação que não deixa de ter relação com o que nos impõe como fórmula cálculo infinitesimal. Aí eu fui pesquisar o que era esse cálculo infinitesimal para entender o que o Lacan estava querendo dizer com isso, né? Então, ó, ele é utilizado na manipulação de quantidades muito pequenas. É um número menor que qualquer número real positivo e maior que qualquer número real negativo. Então, é como se ele estivesse entre o 1 e o menos 1. São os números que estão aí, são quantidades mínimas, né? E aí, foi dado um exemplo aqui na minha pesquisa sobre esse número, que eu acho que nos ajuda. Ele diz assim, ó, a velocidade média da Terra ao redor do Sol é 107 mil quilômetros por hora, mas isso diz pouco sobre o que realmente acontece no espaço. Quando o planeta está no afélio, que é o ponto mais distante do Sol, sua velocidade é 105,4 mil quilômetros por hora, enquanto no perifélio, que é a menor distância, é 109 mil quilômetros por hora. Então, o que Lacan está dizendo aqui, então, com isso, na minha opinião? Nós vamos entender as nuances de cada conceito. Não é assim um conceito geral, como a gente pode abrir um dicionário da Rudinesco, do Laplanche. O que é não sei o quê. Não é isso que Lacan quer trazer aqui. Ele quer trazer as nuances, as especificidades, né? O problemático de cada conceito, inclusive. Né? Não é só uma coisa geral. É isso que eu entendi dele trazer isso aqui. Né? Os outros 2 termos escritos no quadro, que Lacan estava lá escrevendo no quadro, que é o conceito de sujeito e o de real, né? Então, ó, os outros 2 termos escritos no quadro no fim da linha, o sujeito e o real, é em relação a eles que seremos levados a dar
a dar forma à questão posta da última vez. Pode a psicanálise, sob seus aspectos paradoxais, singulares, aporeicos, ser considerada entre nós como construindo uma ciência, uma esperança de ciência? Então, com relação ao sujeito real, daí, né? Ele quer fazer essa pergunta. E aí toma o primeiro conceito de inconsciente. Ele vai começar pelo conceito de inconsciente, né? Eu acho importante a gente falar alguma coisinha, Franz, você me ajuda, sobre o real, né? E ele vai dizer aqui para frente mais alguma coisa, né? Mas o real é aquilo sobre o qual nós não temos controle nenhum, nós não temos acesso nenhum. O acesso que a gente tem ao real é por meio do simbólico, mas a gente roça o real. A gente não tem acesso a isso. É o que fica de não conhecido para sempre e para todo sempre com relação às nossas experiências, né? E é diferente da realidade, porque a gente costuma acreditar que existe uma realidade compartilhada por todos, né? Assim, as pessoas, de modo geral, pensam assim: ah, é a realidade. Bom, com a psicanálise a gente já parte do princípio de que a realidade é psíquica. Ou seja, cada um está no mundo a partir do seu ponto de vista, do lugar onde se posiciona em relação à sua fantasia. O real, então, o real não é a realidade, o real é aquilo que não entra na linguagem, né? Que é isso que nos humaniza, né? O que é que torna o homem homem? É o fato dele ser um sujeito de linguagem. Só que, a partir do momento que não se diz tudo, a gente não consegue falar tudo, tem algo aí que sempre escapa, é, é aí que está, inclusive, o fundamento da perda. É aí que vai estar o fundamento do objeto lá, a gente vai passar por aí, porque no momento que se entra na linguagem, perde-se algo. Perde-se isso que eu não sei dizer, não é que eu não sei dizer, é impossível por estrutura. Então, o real é o impossível, assim, em certo sentido. É isso que não se diz, mas que causa. Exato. E tem acontecimentos da vida, e a gente fala às vezes com frequência, assim, que são da ordem do real, né? Vamos dar um exemplo bem bobinho, mas só para entender. Por exemplo, se eu sair ali e um raio cair na minha cabeça, isso é completamente da ordem do real, do inexplicável. É claro que a gente não suporta o inexplicável, então a gente vai criar teorias sobre isso. Ah, porque era a hora da pessoa. Ah, porque Deus que quis. Ah, enfim, a gente vai criando coisas porque é insuportável. Isso que nos atravessa, que é da ordem do real. E o outro também, né? Ah, se eu tivesse chamado a Priscila, o raio não tinha caído na cabeça dela. Que Exato, aí entra o narcisismo, a onipotência, né? exatamente, exatamente. Tá, então vamos lá. Vamos para o inconsciente, então, que é esse conceito que o Lacan inicia aqui, então, né? Ele diz assim, ó, no começo do 2: a maioria desta assembleia tem noção de que já adiantei isto. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Veja que Lacan repete essa fórmula do começo ao fim de sua obra. E ele reitera, e ele insiste, e ele fala de novo. Porque é isso, né? O óbvio é aquela categoria que a gente tem que constantemente repetir. Eu li isso lá no livro da Neuza, que você estava conduzindo. É uma frase de quem? Da Clarice. Não é da Clarice, é do Rubem. Agora eu não Não, me lembro, mas ela fala alguma. Perfeito. Olha aí, a por aí. Clarice. O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. E é mesmo. E é isso que a gente tem que ficar. E vocês vão ver ao longo dos encontros que a gente retoma as coisas, a gente repete, não é? Porque é isso, o óbvio a gente tem que estar sempre. O livro que a Priscila está citando era a propósito do racismo, né? E era nesse sentido. O racismo no Brasil é tão óbvio, mas a gente tem que ficar falando, né? Tem que. Sim, sim, exatamente. Sim, porque a gente tende o recalque, tende a não querer saber, né? Exato. Então, o que se Francisco, relaciona, então, Oi? bom Bom dia. dia. Posso Bom perguntar uma dia, coisa? Tatiana. Pode.
eu tentar ligar a câmera, peraí. Tá bom para E vocês foi. ouvirem. Bom dia. Isso que você falou, acho que foi até a Francisca que falou, né? Tem um raio que está lá fora, pegou na Priscila um exemplo. E a pessoa que está aqui do lado de fora, tipo assim, é, por eu não agir, entra o real, porque eu poderia ter feito algo. Isso teria muita relação com a estrutura neurótica do desejo impulsivo e da própria insatisfação na histeria e na neurose obsessiva. A culpa por eu não ter feito entra no real diante desse desejo impossível. E pensando sobre isso, sobre a questão do desejo, que me veio aqui bem forte, assim. O que vocês pensam? Eu acho que é o real que incide aí, produzindo a culpa, digamos, mas eu acho que é por aí, não é? É, porque Bem a por aí gente, do que porque você falou. é bem por aí, é tão insuportável que existem coisas que a gente não tem controle nenhum. E aí a gente cria, porque isso, na verdade, se a gente pensar em última instância, é a castração, né? Aí a gente Uhum, cria coisas, inclusive a nossa culpa, para tamponar isso. Quer dizer, não, se eu exato. tivesse amado ela, se eu tivesse, sei o quê, ou podia ter sido eu, mas Deus. Então, nossa, que livramento. A gente costuma dizer essas coisas, né? Assim, ah, nossa, que livramento, porque podia ter sido eu, mas que eu estava do lado, não sei o quê, tá. Então, eu acho que sim, Tatiane. Eu acho que sim. Eu acho que é Ah, por aí. interessante. Tá bem, obrigada, viu? Ok. Como ficou bom, né? Que aí a gente consegue agora escutar, ficou ótimo. Falta um microfone para Para vocês, é. pensar nisso. Exatamente, vamos pensar. Então, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que se relaciona com um campo que hoje nos é muito acessível do que no tempo de Freud, nos é muito mais acessível do que no tempo do Freud. Freud não contava com essas teorias dos linguistas, né? Ele não contava com isso porque elas não existiam. Mas vocês vão ver a genialidade de Freud, que lá com a ponta e eu trouxe o texto daí, para vocês verem, né? E aí, Fran, você vai falar um pouco então do pensamento selvagem agora, né? Do Claude Lévi-Strauss. É porque assim, aqui Lacan está dizendo, né? Como a Priscila falou, do quão Freud foi genial sem ter ferramentas que hoje, ferramentas teóricas, né, disponíveis, que hoje o Lacan tem, né? Aí ele está falando do Saussure, ele está falando, aí ele vai falar do Lévi-Strauss. Basicamente, ele está falando do estruturalismo, né? Que é onde ele se afilia. E o próprio Levi-Strauss bebeu demais em Freud, Freud e Marx. E aqui, então, a gente está no momento, eu acho que o Levi-Strauss, inclusive, estava ali na audiência, não tenho certeza se nessa aula, mas em algumas, é o momento que eles estão nesse diálogo, né, teórico, e basicamente, assim, o pensamento selvagem, com a ideia do pensamento selvagem, o Stroh, ele rompe um paradigma científico, digamos, em que se acreditava que o pensamento ocidental é mais evoluído, progredido, superior em relação ao pensamento dito primitivo, ou das culturas ditas primitivas, né? O que o Levi-Strauss vai dizer, né, a partir da etnografia? Que essas culturas, ele abole isso de uma cultura primitiva, ele vai dizer das culturas sem escrita, e que tem um pensamento selvagem, que é o quê? Aquele que não separa, não dicotomiza, e isso aqui tem a ver também com a discussão dele. Psicanálise é ciência, não é ciência? É um pensamento que, ao contrário do nosso, que coloca a razão de um lado e as coisas ligadas às sensações, enfim, de outro, que ele vai chamar do mito, o pensamento selvagem, no pensamento selvagem, isso está imiscuído, porque ele toma o mito não como mentira, não como uma falseação da realidade, não necessariamente. Por quê? Já tem aí a ideia de que a realidade, de fato, não pode ser apreendida. Então, nem tem. E o que a gente cria narrativas, histórias para poder falar dessa realidade, né? Então, o mito
é um modo de apreensão que tenta dizer do real, daquilo que não se consegue dizer, né? E o Stroh vai dizer de como essas culturas são tão sofisticadas em termos de pensamento quanto a europeia, o que é revolucionário, né? Hoje, para a gente, isso parece mais banal, né? Mas foi revolucionário. E Freud não contava com isso, e essas coisas já estão ali em germe, digamos, no mínimo, na obra do Freud. Aí, só mais uma coisinha. Isso do mito, que eu acho importante, quando a gente diz que o mito, ele tem uma... Ele não é nem mentira, nem verdade, mas ele é algo ali que articula a realidade de um modo que a gente possa colocá-lo em palavras. Isso tem a ver com o simbólico, é o simbólico, né? E a ciência se acredita muito certeira, mas a gente não vê como antes o ovo, enfim, dava muito colesterol e de repente o ovo tem gente que come 20 por dia. Quer dizer, não tem? Mesmo a ciência, aquilo que é verdade hoje na ciência, amanhã não é necessariamente. Isso mostra um certo caráter mítico, no sentido de que o mito é aquilo, eu escutei isso na internet, que é vivido intensamente, a ponto de que se acredita, toda uma sociedade acredita nos paradigmas científicos, e Lacan está dizendo aqui do pensamento selvagem, e lá na década de 70, ele dá como chama? Ele conceitualiza o mito de um modo que eu gosto muito, eu sempre trago, né? Que ele vai dizer que o mito é a tentativa de dar forma épica ao que se opera da estrutura. Então, da estrutura humana, dos humanos, né? E aquilo que não entra, que a gente não sabe explicar, como é que começou o mundo, como é que veio o homem, aí vem Deus, vem todas as mitologias possíveis para explicar o inexplicável. Mas há uma verdade, né? Ela não é toda verdadeira, mas não é todo mentiroso, né? E nos ordena simbolicamente. A gente roça, né, o real com algumas coisas, toca de algum modo, mas não completamente. Sim, perfeito, Fran. O importante para nós, então, agora eu já estou aqui na página 28, no meio da página. Ó. O importante para nós é que vemos aqui o nível em que, antes de qualquer formação do sujeito, de um sujeito que pensa, então, antes de advir esse sujeito que pensa, que se situa aí, isso conta, é contado, e no contado já está o contador. Só depois é que o sujeito tem que se reconhecer ali, reconhecer-se ali como contador. Lembremos a topada ingênua em que o medidor de nível mental se esbalda com sacar um homenzinho que anuncia. Então, uma criancinha que diz assim: tenho 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. Lacan dá esse exemplo muitas vezes. Mas é muito natural. Primeiro são contados os 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. E depois ao eu, no nível em que se diz que eu tenho que refletir o primeiro eu, quer dizer, o eu que conta. E esse parágrafo aqui, Lacan está dizendo da constituição do sujeito, que ele fala bastante lá no seminário 6, né? Então, antes, o ser humano, e isso é uma coisa que também é bastante repetida por Lacan e pela psicanálise, como é que se dá essa constituição do sujeito? Antes de eu poder dizer eu, né? E as criancinhas fazem muito isso, elas dizem em terceira pessoa, né? A minha sobrinha fala Maia quer, Mai quer. Ela nem fala o Maia completo, que é o nome dela. Mai quer, que é a Maia, que ela não diz ainda eu quero. Porque o sujeito humano, antes de dizer eu, antes de construir alguma coisa que tenha relação com algum esforço de eu, ele está preso nos significantes que outro. Ele é falado antes de falar. E isso desde que está na barriga da mãe. Então, um sujeito nasce com toda uma história aí das coisas que já foram ditas sobre ele, né? Dos significantes no entorno dele. E mesmo quando ele nasce,
Os pais fazem o quê? E precisam fazer isso, o entorno precisa fazer isso, que é dar palavras para essa criança. Ah, é muito calminha, é muito brava, é muito irritada, chora muito, ou ai, não chora nada, é como dorme bem, é como não sei o quê. Os pais vão falando essas coisas sobre as crianças, não é? Eu sempre me lembro dessa história. Vai vestindo, Vai né? vestindo, de uma amiga, foi a primeira das minhas amigas de infância, assim, que teve bebê. E quando eu fui visitá-la, eu fui visitar, tipo, no segundo dia, né? A gente não deve fazer muito isso, mas eu não tinha bebê ainda. E ela estava, enfim, a gente querendo ver a filhinha dela. Segundo dia mesmo. Nossa, nossa. Eu estava lá impondo minha presença, mas enfim, a minha amiga, muito de boa, daí ela diz assim: Pri, você não tem noção. Falei, o quê? A Sara, a menininha dela chama Sara, hoje é uma amor, enfim, super moça, né? Aí ela disse: a Sara. Você acredita que a Sara ama música clássica? Falei, não diga. Ela falou, ama. Você coloca música clássica, pronto. Ela já fica tranquila de boa. Ou seja, veja a mãe vestindo a criança que está ali, vamos dizer, um pedacinho de carne ainda, um vir a ser sujeito que está ali, já sendo banhada pelos significantes do seu entorno, né? Então, ela acaba de dizer que a nossa Constituição é assim. A gente precisa desses significantes que vêm do outro, nos quais a gente vai se alienar, não é? E ele vai dizer isso mais para frente, né? Mas então primeiro é assim, depois você diz eu, né? Depois que você consegue construir isso de um eu que está, vamos dizer assim, cuja estrutura é isso que vem do outro. E a gente precisa disso. A gente precisa dessas palavras e dessa alienação. Porque, na verdade, o ser, Lacan fala um pouco isso lá no Seminário 6, mas ele fala também em muitos outros lugares, é vazio, né? Não existe, assim, o ser, essa essência, né? Porque é minha essência, porque isso, né? Não sei o quê. Isso é uma coisa muito vazia. O que existe são os significantes do nosso entorno, o que a gente pesca disso e o que a gente faz com isso, né? Que vem do outro. Que o sujeito ele vai se situar, né, assim, em meio a todos esses significantes e a família, ele se situa ali é, nessa na cadeia familiar, não é? Sim. Amiga, alguém escreveu uma coisa aí, ó, que a gente deixou passar. Talvez em outro momento. Deixa eu ver. A Alexandra disse, segundo Marcos do Rio, num livro em que comenta este seminário, conceito para Lacan não é conceito, conceito em português como aquilo para receber, eu acho que é, ou algo para se receber. Lacan trabalha com conceito como begriff, e cita o seminário 9, onde Lacan diz, o begriff evoca apreensão, porque é por correr atrás de um objeto do nosso desejo que nós forjamos o begriff, ou o conceito, enfim. E cada um de nós sabe que tudo isso que nós queremos possuir pelo desejo e não pela satisfação de uma necessidade, nos escapa e nos esquiva. Excelente, Alexandra. Obrigada. Obrigada. Obrigada por essa contribuição. Perfeito. Ok, então sigamos aqui. Hoje em dia, no tempo histórico em que estamos, de formação de uma ciência que podemos qualificar de humana, a linguística, aí ele recorre à linguística, cujo modelo é o jogo combinatório, operando em sua espontaneidade, sozinho, de maneira pré-subjetiva, é essa estrutura que dá seu estatuto ao inconsciente. É ela, em cada caso, que nos garante que há, sob o termo de inconsciente, algo de qualificável, de acessível, de objetivável. Veja só, né? Então é isso, a materialidade do significante, isso que o sujeito traz, é isso que a gente tem como qualificável, acessível e objetivável, né? O inconsciente, conceito freudiano, é outra coisa que eu gostaria de tentar fazer vocês aprenderem hoje, né?
outra coisa do que esses psicanalistas que ele diz aqui, que os psicanalistas ignoram, ele vai dizer o que é o conceito freudiano de inconsciente, aí vai começar a dizer, né? Não basta dizer que o inconsciente é um conceito dinâmico. Isso também é um termo do Freud. Ele falou, não basta dizer que o inconsciente é um conceito dinâmico. É a função da causa que me referirei hoje, né? E aí ele começa a fazer uma discussão sobre a causa. Ele traz o Kant, né? O Kant, esse grande filósofo importantíssimo, que provocou uma revolução na filosofia, né? O Kant, então, ele lá nas suas obras principais, Crítica da Razão Pura, da Razão Prática, Capacidade de Julgar, ele faz algumas perguntas, isso eu pesquisei na internet, tá? Eu nunca li Kant, então isso é uma pesquisa que eu fiz de alguns filósofos. Hoje isso é muito bom na internet, tem muita gente que tem canal muito bacana que explica coisas legais pra gente, né? Esse rapaz que eu pesquisei se chama Mateus, sabe? Depois eu vejo lá para vocês, tá? E aí ele vai dizer o quê? Que as perguntas principais do Kant é o que posso saber, o que eu posso fazer, o que eu posso esperar e o que é o homem. É isso que ele tenta responder em toda a obra do Kant, né? E aí, uma das perguntas feitas lá é possível conhecer o indeterminado? Que é disso que a gente está falando. É possível conhecer o indeterminado? Então, o Kant, o sujeito entra para o centro, os objetos giram em torno do sujeito, e não o contrário. Então, o sujeito no centro, né? A resposta a resposta, né? É possível conhecer o indeterminado? A resposta é: a metafísica não é possível como ciência. A metafísica é incognoscível. Então, ele dá um exemplo lá, por exemplo, um copo, um celular. Eu posso dizer o que é esse copo, o que é esse celular, né? Eu posso dizer o que é isso, quem que construiu, para que ele serve e tal. Mas conceitos como liberdade, alma, esses conceitos metafísicos, a resposta do Kant é que eles são incognoscíveis. Mas eu posso pensar sobre isso. O fato de eu não poder conhecê-los por completo não significa que eu não posso pensar sobre eles. Sim. Essa que é a saída que o Kant dá, não é? E aí por isso vem a crítica à razão prática, que é o livro seguinte do Kant, né? E aí o Lacan vai dizer aqui que nessas obras do Kant, ele deixa então, aqui no finalzinho, no 29, finalzinho do primeiro parágrafo, ele está falando então sobre a regra da razão e vai dizer, e que sobra essencialmente na função da causa uma certa ânsia. Então, para Kant, sobra essencialmente na função da causa uma certa ânsia. Termo empregado, então, o Kant usa esse termo, empregado nos prolegômenos do mesmo autor, que é do Kant, né? Então, o que é isso da ânsia, né? A ânsia é isso do buraco, é isso do que não se pode ter acesso. Então, isso já está lá no Kant. E aí ele continua. Eu não vou querer lembrar que o problema da causa foi sempre o embaraço dos filósofos, e que ele não é tão simples como se pode crer ao ver equilibrarem-se em Aristóteles as quatro causas. Então, Aristóteles, Lacan está fazendo uma crítica a Aristóteles aqui, dizendo, olha, parece que tudo fica muito equilibrado, mas a coisa não se resume nisso. Depois vem vários outros filósofos para falar disso, inclusive Kant, que, enfim. Mas então, quais são as quatro causas do Aristóteles? Ele vai dizer assim, que existem quatro causas fundamentais que explicam a origem de todas as coisas. A causa material, que é de qual matéria as coisas são feitas. A causa formal, qual é a forma das coisas. A causa final, qual é a finalidade das coisas. E a causa eficiente, é quem fez aquilo. Né? Essas são as quatro causas do Aristóteles. Né? Só que tem uma coisa que se chama motor imóvel, que é a causa não causável. Então, porque se a gente for, né,
O que causou isso, o que causou aquilo? Vai chegar em uma coisa que não se sabe o que causou, que é a causa não causada, isso está lá em Aristóteles. Então veja que mesmo Lacan dizendo é muito simples entender as coisas desse modo, em Aristóteles tem uma coisa que você chega num ponto que você não sabe, tem uma iância também aí. Vamos Quem dizer veio assim, primeiro, né? o ovo ou a Ou a galinha? galinha. A causa para nós, qualquer que seja a modalidade com que Kant a inscreve nas categorias da razão pura, mais exatamente ele a inscreve no quadro das relações entre a inerência e a comunidade, a causa não é por isso racionalizada. Veja, ela escapa à coisa da razão, né? Ao contrário, por aí um parágrafo no próximo. Ao contrário, cada vez que falamos de causa, há sempre algo de anticonceitual, de indefinido. As fases da lua são a causa das marés. Quanto a isso, é claro, sabemos nesse momento que a palavra causa está bem empregada. Ou ainda, os miasmas são a causa da febre. Isso também não quer dizer nada. Há um buraco e algo que vem oscilar no intervalo. Em suma, só existe causa para o que manca. Veja só, né? Só existe causa para o que manca. A causa, ela sempre tem alguma coisa de inacessível, de inexplicável, de alguma coisa que está fora do que a gente pode, fora do simbólico, né? Muito bem. O inconsciente freudiano é nesse ponto que eu tento fazer vocês visarem por aproximação, que ele se situa nesse ponto em que entre a causa e o que ela afeta, há sempre claudicação. O importante não é que o inconsciente determina a neurose. Isso aqui é muito bonito. Ó. O importante não é que o inconsciente determina a neurose. Quanto a isso, Freud fez de bom grado o gesto pilático de lavar as mãos. Pois o inconsciente nos mostra a iância por onde a neurose se conforma a um real. Real que bem pode, ele sim, não ser determinado. Então, o real é esse não determinado que lá no tempo mítico do infantil, que para psicanalizar então essa diferença entre infância e infantil, a infância como esse processo de desenvolvimento, mas o infantil como esse lugar onde nós nos constituímos como sujeito, né? Esse momento lá, que é um tempo mítico, ele diz assim, então, a neurose se conforma a um real. A nossa neurose é a resposta que a gente dá a esse encontro com um real que nos atravessa e que nós estamos lá desamparados, não temos recursos para lidar com esse real, então a gente responde com a nossa neurose. Com a nossa neurose e, mais especificamente, com nossa fantasia fundamental. Que é isso que durante uma análise você vai construir até chegar ao fim e colocar, vamos dizer assim, colocar um pé fora disso, né? Dessa fantasia fundamental que você construiu como resposta a esse impossível, a esse real. Então, eu achei muito bonito como ele coloca aqui, né? A neurose se conforma a um real, que é indeterminado. E eu fiz uma anotação ainda sobre a causa que ela afeta. Em algum momento assim do estudo, eu devo ter escutado alguém, enfim. E entre a causa, a gente pode pensar o trauma, e o que ele afeta, o sintoma, tá aí nessa ânsia, entre isso que a gente vai investigar, né? E lembrando que o trauma é aquilo que é significado como tal, né? A gente nunca pode dizer que uma situação é efetivamente traumática. O sujeito pode passar, né? Enfim, vai depender de como aquilo é significado. E como isso é verificável. Às vezes a gente vê, né, mães, a gente escuta no consultório, ou na nossa própria vivência, se diz, ai, talvez eu falei uma coisa, isso traumatizou o filho. Isso traumatizou o filho. Aí você tem a belíssima ideia de ir lá perguntar para a criança, fulana, que... ó, você falou isso? Eu lembro disso. Porque é isso, é essa ideia que a gente quer controlar e de entender, não, isso é traumático, isso não é traumático, isso...
E o trauma é uma coisa muito específica de cada sujeito. E narcisismo, isso, né? E narcisismo, exatamente. Às vezes, uma coisa que você nem imaginou bater numa pessoa e ele Sim, Exatamente. exatamente. E isso a gente vê isso do mal-estar das relações, né? Isso a gente vê não só em crianças, na vida adulta. Você diz uma coisa e o outro, nossa, ficou super magoado, e às vezes você disse uma coisa que te toca e você vai se desculpar, e o outro fala, não, nem dei bola para isso, isso não teve importância nenhuma para mim. É. Mas teve para você, né? E algo interessante, assim, para abordar o trauma, nisso que o Lacan fala para a gente ver as obras de Freud, né? A gente fica voltando, e ele fala desses textos mais dos primórdios mesmos ali de Freud, e aí é interessante, eu acho interessante destacar, assim, em termos do inconsciente, a coisa da temporalidade do trauma, né? Porque não é necessariamente ali quando acontece algo que aquilo vai ser significado como tal, é a posteriori. E isso diz muito do funcionamento do inconsciente, é impressionante. Então, você pode ter uma vivência na infância, e aí uma situação lá na adolescência, na infância, enfim, aquilo não foi significado, né, como grandes coisas. Na adolescência, uma outra vivência que pode ser carregada de afeto, de sexualidade e tudo mais, vai pegar aquilo que aconteceu lá atrás e marcar. E vem no depois. Então, não há essa linearidade, né, nos processos inconscientes. Sim. E aí, nesse parágrafo seguinte, Lacan cita um texto do Freud que eu trouxe aqui para vocês, que é muito bom. É muito bom e é muito genial. Deixa eu ver aqui. Interpretação. Esse aqui. Que está aqui no volume 3. Ah, gente, antes, o Nelson, na rapidez comum, né, que ele sempre se coloca aí, é esse mesmo, Matteo Salvadori. É essa pessoa, esse filósofo, que tem um canal maravilhoso para a gente saber dessas coisas da filosofia que Lacan cita tanto. É ele mesmo. Então, aqui nesse livro, primeiro eu vou ler o que Lacan. Nesse livro, ó, aí Lacan começa assim: nessa ânsia, alguma coisa acontece. Essa ânsia, uma vez cozida sua boca, estará curada a neurose? Antes de mais nada, a questão está sempre aberta. Só que a neurose se torna outra coisa, às vezes simples enfermidade, cicatriz, como diz Freud. Não cicatriz da neurose, mas do inconsciente. Aí ele cita esse texto, né, a etiologia das neuroses, e vai dizer, e o que é que ele acha no buraco, Freud, né, na fenda? O que Freud acha no buraco, na fenda, na ânsia característica da causa? Algo que é da ordem do não realizado. E aí ele vai, inclusive, eu fui no texto, né, Freud vai dizer dessa temporalidade, né? Fica alguma coisa de não realizado que só depois ganha um significado no a posteriori, né? Então, esse texto, gente, está aqui no volume 3, são as primeiras publicações de Freud, tá? O volume se chama Primeiras Publicações Psicanalíticas, né? De 1893 e 1899. Esse texto se chama, vou pegar aqui, porque o Lacan só fala, vão lá no texto sobre a etiologia, mas aqui nesse volume tem dois que falam da etiologia. O primeiro é sobre, vou até pegar aqui a genética, como é que é? Não, deixa eu ver. Tem vários que falam da etiologia, na verdade. Sobre as neuroses de defesa, obsessões e fobias, a herança e a etiologia das neuroses, né? Porque Freud vai questionar essa ideia da genética. Aí tem a etiologia da histeria, e aí tem esse que é a sexualidade na etiologia da neurose. Etiologia é causa, né? Qual é a causa, né, da neurose? Freud responde aqui que tem a ver com a sexualidade, né? E aí eu vou falar algumas coisas então desse texto. Ele diz assim, ele começa assim, ó.
Por meio de profundas indagações, cheguei nos últimos anos ao discernimento de que alguns fatores da vida sexual constituem a causa mais próxima e de maior substantividade e de maior substância prática em todos os casos de neurose. Ele diz assim, né, no começo desse texto, que é de 1898. É importante dizer que nesse momento Freud já havia abandonado a sua teoria da sedução. Eu estava conversando com o Gustavo sobre isso antes da gente começar. A primeira teoria do Freud dizia assim: a neurose, mais especificamente o que ele chama lá de psiconeurose, que é a neurose obsessiva e a histeria, ela tem a ver com um abuso sexual real. Essa é a primeira teoria do Freud. Houve um abuso sexual real. Ele usava na época a hipnose, né? Antes de começar com a psicanálise, antes de criar o método psicanalítico, ele usava a hipnose. Então, há um abuso sexual real, ele dizia. Aí tem uma carta belíssima dele para a Fliss dizendo assim: eu não acredito mais na minha neurótica. A não ser que metade dos pais de Viena, inclusive o meu, sejam abusadores, eu preciso rever a minha teoria. E aí é que ele constrói a teoria da fantasia. O abuso sexual, o sexual está sim na causa de toda a neurose, mas o que temos é a fantasia. Nós fantasiamos alguma coisa nesse sentido. Então quer dizer que não é real? É, porque daí é que Freud diz, a realidade é psíquica. Não importa o que aconteceu, importa o que a pessoa traz como realidade dela. É com isso que a gente vai trabalhar. Então, se alguém chega para você e diz, fui abusada, não sei o quê, você não vai dizer, não, peraí, o que você tem de fato sobre isso? Né? Alguém viu? Você não vai fazer isso nada do que a pessoa te traz, porque a realidade é psíquica. E muitas coisas relacionadas ao sexual têm a ver com fantasias, né? Com fantasias edípicas, né? Depois Freud vai dizer mais sobre isso. Então, nesse momento, ele já tinha abandonado essa teoria da sedução, né? Aí ele diz assim: é lícito responder. Ele diz assim, que o que ele percebe é a exteriorização de um pudor indigno do médico, pudor que se cobre apenas com maus argumentos. Se fatores da vida sexual se discernem real e efetivamente como causas patológicas, averiguar tais fatores e trazê-los à consciência, né, se converte sem mais reparos em dever do médico. Ele vai dizer, olha, vocês ficam cheios de pudor de falar da sexualidade, ele está falando para os médicos da época. A gente precisa falar sobre isso. Vocês precisam parar com esse pudor, porque a causa é essa, tem a ver com isso, né? E aí ele diz também, os pacientes se beneficiam de falar do sexual. Veja, gente, isso é antes de 1900, é o comecinho do Freud, né? E aí ele diz também que a gente é muito hipócrita, né, com relação às nossas práticas sexuais, e que é preciso parar com essa hipocrisia. Ó, Freud dizendo, vamos falar de sexualidade, vamos parar de ser hipócrita, isso é importante para a nossa saúde mental, enfim. Aí aqui na página 261 ele diz assim, apesar disso, a etiologia das psiconeuroses se situa sempre no sexual. Por um curioso rodeio, de que logo falaremos, não podemos tomar notícia dessa etiologia e conceber que o enfermo não saiba dizer nada de ela. Ou seja, a gente não consegue, Freud falou, claramente dizer, se você disser assim, não, a sua neurose tem a ver com alguma coisa do sexual lá do infantil. Freud vai dizer, a pessoa vai dizer que não, ela não consegue, né, chegar até isso, por conta do recalque, que ele vai dizer depois, né? Então, o que se sucede, as ingerências que estão na base de toda a psiconeurose, não correspondem à atualidade, mas a uma época da vida, do remoto passado, por assim dizer, pré-histórica, da primeira infância, e por isso não são conhecidas pelo enfermo. Estão esquecidas, só que em um sentido muito preciso.
Aqui ele diz estão esquecidas no sentido muito preciso para dizer elas estão recalcadas. Então, isso do sexual que causa neurose está nessa época pré-histórica, está lá no infantil e foram recalcadas. Ou seja, há uma etiologia sexual em todos os casos de neurose. Mas nas neurastenias, que Freud fazia aqui uma diferenciação entre neuroses atuais, que são os sintomas da época, vamos dizer assim. Toda época tem neuroses atuais, tem sintomas que são próprios da época. A gente podia falar hoje do quê? De fibromialgia, por exemplo. Na época era neurastenia, né? Ele vai dizer, as neurastenias têm uma coisa que tem a ver com o atual, mas a histeria, a neurose obsessiva, tem a ver com uma coisa sexual do infantil, né? Então, ele diz essa é a primeira oposição, assim, né, que ele vê. E aí ele diz, o único caminho infalível para desmascarar uma histeria é o caminho da psicanálise. É o caminho da psicanálise que logo a gente mencionará, né? E aí ele diz assim, há a hereditariedade, Freud nunca negou a hereditariedade, há o surmenage, que é o excesso de trabalho, veja que já desde essa época se falava num burnout, né? Ele falou, há um excesso de trabalho, há a sociedade insana, ele diz, tudo isso contribui, mas a única causalidade possível de instaurar uma neurose por si mesma é o sexual. Nada disso por si só instaura uma neurose. E com Freud a gente entende, eu estava relendo essa parte e lembrando, enfim, da minha experiência na saúde do trabalhador, enfim. Mas com Freud a gente percebe que, inclusive, muitos conflitos podem, no trabalho, enfim, mascaram outras coisas, né? Não são de fato o fundamental, digamos. O conflito está em outro lugar, digamos. Está em outro lugar. E aqui ele também já fala das pessoas que usam, que aqui ele chama dos narcóticos, né? Ele diz assim, ó, uma indagação mais precisa demonstra, no geral, que esses narcóticos estão destinados a substituir, de maneira direta ou mediante os rodeios, o gozo sexual faltante. Olha que genial, ele já falando disso. O gozo sexual faltante e quando já não podem restabelecer uma vida sexual normal, a gente recai, ele falou, né? Recai. Então, isso do gozo sexual faltante é uma coisa muito importante, porque já fala do miância. O gozo sexual faltante não está para quem não transa, ou para quem não tem parceiro sexual. O gozo sexual faltante está para todo sujeito. E isso tem a ver com a causação. Isso tem a ver com a coisa da IANS, né? Aí, mais para frente, eu achei muito engraçado aqui, por isso vou trazer para vocês, de uma ilusão do Freud, né? Ele diz assim, que ele diz assim, as pessoas têm que poder transar. Ele diz aqui, veja isso, em 1898. As pessoas têm que poder transar. E ele diz assim, que é nocivo tudo aquilo que obstrui a satisfação. Tudo aquilo que impede a satisfação sexual é nocivo do ser humano, né? E aí ele diz assim, ó, nós não temos hoje nenhum meio contraceptivo que cumpra todos os razoáveis requisitos. Quer dizer, que seja seguro, cômodo, que não mine a sensação de prazer no coito e que nem machuque a delicadeza da mulher. Ele falou, nós não temos isso. Então, os médicos, ele diz, têm uma tarefa importantíssima, ele diz aqui, que é desenvolver métodos contraceptivos para que as pessoas possam transar, né? E aí ele diz assim, quem chegar a isso vai haver preservado o gozo da vida para incontáveis pessoas e manter a sua saúde. E nesse tempo haverá iniciado uma alteração profundíssima nos estados da nossa vida social. Veja como Freud tinha uma ilusão de que, né, a coisa, se houvesse métodos para as pessoas transarem com mais segurança, as pessoas não seriam neuróticas. E a gente estava falando sobre. Veja, gente, isso é Freud antes de 1900, tá?
Ele tinha essa ilusão. E a gente estava comentando esses dias atrás, esses tempos, de como as pessoas arrumam formas de não transar. Vocês percebem que assim o impasse sexual ele é erigido pela sociedade à medida que é necessário. Eu lembrei, na verdade, que no fim das contas o Lacan vai extrair da obra de Freud. Ele diz que extrai, que não está ali, mas que é um dizer de Freud, que é a relação sexual não existe. Que é para dizer, não é que as pessoas não transam, né? Mas um dos modos de escutar isso é de que não há encaixe, os sujeitos, enfim. E é impressionante como a gente teve uma série de avanços, os médicos fizeram o que o Freud pediu, já temos camisinha, temos anticoncepcional e temos movimentos de jovens que escolhem como que é, eu escolhi esperar, tem coisas assim, com toda a liberdade sexual que nós conquistamos, e as mulheres, né, tem Peso isso. muito peso nisso, a gente escuta na clínica, a gente escuta assim na sociedade como os jovens fazem obstáculo, onde de repente não precisaria ter, né? Mas porque a sexualidade é uma questão. Assim, Porque o encontro com o outro é uma questão, porque o outro é o outro, não é um objeto, e a gente sempre aborda o outro como um objeto da nossa fantasia. Aí o negócio degringola. exatamente. Aí é isso, o gozo sexual faltante, a relação não existe, né? Sim. Então, aí o Freud vai dizer assim, né? Cecília? Oi. Oi, Sandra. Oi, tudo? Oi, Sandra, pode falar. Eu só me lembrei de uma coisa aqui, talvez polêmica, mas também nunca se falou tanto sobre os brinquedinhos sexuais. Por outro lado, produzir prazer, principalmente para as mulheres. Só me lembrei desse outro contrário, e ao invés de não ter relação sexual, ter outros meios de ter relação sexual, ou de ter o prazer, entendeu? É, Está mas o muito em prazer. voga essa questão nas conversas e também nos Instagram da vida, a venda de objetos, né, dos brinquedinhos, e está como isso está falado muito mais abertamente, né, como uma necessidade para a mulher, principalmente. Só lembrei disso. Mas uma coisa que eu pensei, Sandra, fala-se muito como se o outro fosse dispensável. Ah, eu É, tenho um brinquedinho, isso, nesse né? sentido. E É, eu acho que o Freud, ele vai pela via, assim, do encontro, porque o difícil não é gozar, não é ter prazer, né? O difícil é o encontro com o outro, isso. né? Ou, digamos assim, gozar com o corpo do outro, ou a partir do corpo do outro, com o outro, enfim, Tá né? dizendo de você, não preciso, né? Não preciso do corpo do outro, né? Sim, e é um prazer. Enfim, ele faz algumas críticas, né? Ao onanismo, enfim, à Sim, masturbação, como porque é algo que encerra o sujeito com ele mesmo, né? Uhum. é uma coisa muito narcísica, no fim das contas, né? E um dispêndio de energia, ele fala, que a libido que poderia estar indo para outros lugares, né? Que, enfim, Eu lembrei de Lacan dizendo que a masturbação é um gozo idiota. é verdade, ele É, diz. é isso. Para dizer que não tem como esse outro aí ser só um objeto, né? Há esse desencontro aí. Sim. Sim. E aí ele dá alguns conselhos aqui, né? Dizendo que as mães precisam ser é, é, o irracional pudor, né, das mães, ele fala, que os pais se esquecem que foram jovens, né, que precisam lembrar que foram jovens, enfim, ele vai fazendo críticas aqui. E aí, aqui na página 272, ele fala assim, ó, como é notório esta lacuna é uma lacuna. Ele fala, então, disso que o Lacan diz, da Iança. Ele usa esse termo aqui, que eu não sei como é o termo original, porque a minha está em espanhol. Mas ele fala dessa lacuna, que tem uma lacuna aí na causação do sujeito, né? Que é o que o Lacan retoma.
E ele fala também disso da cicatriz, da marca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. Antes disso, ó, ele diz aqui uma coisa bastante importante: sequela. Ele usa uma sequela, deixa como sequela, que esse encontro com o sexual no infantil deixa uma sequela, né? Esse é o termo que está aqui. Mas antes aqui ele diz assim, uma coisa bem bonita, né? A gente erra ao descuidar por completo a vida sexual das crianças. Até onde alcança a minha experiência, eles são capazes de todas as operações sexuais psíquicas e muitas somáticas. Então, veja, a criança é capaz de muitas experiências somáticas, mas de todas as operações sexuais psíquicas. Eu achei muito bonita essa forma como ele fala aqui. Eu não tinha visto assim essa forma de dizer em outro lugar, né? Então, a vida sexual não começa com a puberdade, né? Ele diz assim. O corpinho não acompanha, mas o psíquico Exato. a todo vapor. Tá todo vapor. O que aí também tem uma lacuna, né? Porque é isso do pensamento que o corpo não responde como. Como? Inapreensível. Isso do inapreensível já está aqui, exatamente, que é o que Lacan fala, né? E aí aqui ele fala, quando ele fala de sequela, ele cita isso, eu nem vou dizer que é a franjadice do só depois, né? Que tem então uma cicatriz, uma sequela que só depois faz sentido, vamos dizer assim. Depois, né? Faz sentido não, mas que a gente pesca isso no só depois. A Simone comentou aqui do celibato voluntário, que está super em alta agora, né? E aí, sobre, né, só para sobre a psicanálise, ele diz que é um procedimento tão difícil e que decididamente é preciso aprender, né? E ele diz aqui, a terapia psicanalítica não é no momento de aplicação universal, ele exclui as crianças e os idosos nesse momento, mas ele diz aqui em seguida que ele acha muito possível que seja possível desenvolver procedimentos para as crianças. Olha só, eu também nunca tinha visto ele falar desse jeito, né? Que é possível desenvolver. E aí, no final, olha só que bonito que ele diz. O tratamento psicoterapêutico radical psicanalítico reclamará sempre uma particular instrução e será incompatível com o exercício de outra atividade médica. Porque na época eram os médicos, né? Então ele vai dizer, não vai dar para ser gastro e psicanalista, não vai ser possível isso, porque a psicanálise exige uma particular instrução, né? Uma coisa do particular da formação do psicanalista que Freud já não teve aqui antes de 1900. Eu ressalto tanto isso do antes de 1900, porque, veja, a inauguração da psicanálise, de fato, começa com a interpretação dos sonhos, que é de 1900. Então, antes disso, e Freud menciona aqui que ele já estava trabalhando nesse texto, né? Sobre... Esse aqui? Esse aqui é a tradução da Ama Horto. Quando lá atrás eu fui comprar a obra completa do Freud, nós não tínhamos tradução para o português direto do alemão. Agora já temos. Nós não tínhamos. Então aí eu comprei essa, que é da Argentina, né? E que é uma tradução direto do alemão. Então aí fiquei com essa, né? Já que era essa que eu tinha. Que é mais confiável que a da Imago, né? Que é a que a gente tinha até então, que é traduzida do inglês, do alemão para o inglês. Essa aqui é em espanhol. E aí ele vai dizer assim, fala-se de recusa, Lacan aqui. Então, esse é a etiologia das neuroses que ele pede para a gente ir lá, né? Fala-se de recusa. É ir depressa demais nessa matéria. Aliás, há algum tempo, quando se fala em recusa, não se sabe mais do que se está falando. O inconsciente, primeiro, se manifesta para nós como algo que fica em espera na área. Eu diria algo de não nascido. Que o recalque derrame ali alguma coisa, isso não é de se estranhar. É a relação da fazedora de anjos com os limbos, né?
Isso da fazedora de anjos com os limbos, eu tenho aqui uma coisa muito linda que eu achei, que é de um brasileiro, eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Que é uma pintura de um brasileiro que ele, Fran, aqui ele fala do Fausto, de Goethe, é lindo, né? Ele pega toda a ideia do Mefistófeles no começo, e aí depois tem a mulher que engravida, e aí depois tem a fazedora de anjos, né? Que é essa pessoa, porque no Fausto quase tem um infanticídio, né? Então, o que Lacan vai dizer aqui? Isso da fazedora de anjos e os limbos é o seguinte: na tradição católica, isso não está em nenhum lugar da Bíblia, mas não tem problema, porque o que importa é o significante, né? Na tradição católica dizia-se assim, que as mulheres, isso até 1990, mais ou menos, veja só como é recente, que as mulheres que abortavam, as crianças que morriam sem batismo, não iam nem para o céu nem para o inferno, mas iam para o limbo, que é esse lugar, então, das crianças não batizadas, né? E é um lugar que não é nem isso nem aquilo. Lembrei da questão morcego também, né? Que a gente falou. Não é nem isso nem aquilo, é essa criança que fica lá no limbo porque não foi batizada. E aí Lacan vai dizer, então, que o inconsciente tem alguma coisa disso, de não nascido, de não realizado, que está no limbo, né? E tem algo que eu anotei aqui, isso do inconsciente como da ordem do não realizado, que é por isso que o inconsciente é ético, não ôntico, né? Que Lacan vai muito por essa via, né? Sim. Essa dimensão seguramente deve ser evocada num registro que não é nada de real, nem de desreal, mas de não realizado. Olha ele dizendo, não é irreal, não é desreal, mas não realizado, que esse é o real com letra maiúscula do Lacan, né? Nunca é sem perigo que se faz remexer algo dessa zona de Lartes. E talvez seja a mesma posição do analista. A posição do analista, então, é remexer nessa zona de larvas, né? Nessa coisa do limbo. Sim. Não é à toa, nesse mesmo parágrafo, mas no final, que, mesmo num discurso público, se visem os sujeitos e que se os toque naquilo que Freud chama de umbigo, o umbigo dos sonhos. Escreve ele para lhe designar, em último termo, o centro incógnito, que não é mesmo outra coisa como o próprio umbigo anatômico que o representa, senão essa ânsia de que falamos, né? Então, Freud fala do umbigo do sonho. Ele fala no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que Lacan menciona, e a gente vai falar alguma coisa disso também. Mas o umbigo dos sonhos, Freud vai dizer, um sonho ele não é completamente interpretado. Sempre resta alguma coisa que aponta para o não realizado, para aquilo que não se consegue fazer associações, que aí ele chama de umbigo do sonho. Isso de não cognoscível, né, do sonho. O inconsciente é ético e não ôntico. Não é um lugar, enfim, mas há uma ética aí, a gente vai entender essas coordenadas, você pode se dizer assim, mas eu não me lembro onde que ele diz essa frase nesses termos, né? Eu peguei uma anotação e coloquei aqui. Mas isso do ôntico, que tem a ver com isso do ser, que é vazio, né? Mas o ético tem sempre a ver com a castração, que é a nossa ética, né? A ética da falta, do gozo faltante, né? Então, é lidar com isso. Uma análise faz você saber fazer com isso, né? E não é que vá no final dizer assim, ah, nossa, encontrei a parte que me falta, para falar do livrinho lá, encontrei a parte que me falta, né? Não é isso, é saber fazer com o gozo faltante. E como você falou na castração, né, eu anotei aqui também que o Lacan ele sempre vai enfatizar que a castração é da ordem do real, não é mítica, porque
é a entrada na linguagem, né? Então, a castração, ela é real. Nós somos, né, por estrutura, algo falta. Por estrutura, né? Perfeito. Ela é da ordem do real. O que é da ordem do mito é o Édipo. É a historinha que a gente cria Cria, para dar conta disso que se operou no real. exato. Isso sim, né? E aí Freud diz que essa dimensão, ele diz, estava esquecida. Essa dimensão do umbigo, do não realizado, ele diz isso estava esquecido entre os psicanalistas, né? Vamos dizer assim. Os analistas da segunda e da terceira geração, um pouquinho antes do 3, olha, os analistas da segunda e da terceira geração que se dedicam no que? Psicologizando a teoria psicanalítica a suturar esse lance. Ele diz assim, isso é psicologizar a psicanálise, que é o quê? Que é tapar essa ânsia. Por isso que um tratamento psicanalítico sempre vai comportar angústia. Evidentemente, você não sai da sua sessão de análise. Às vezes sim, porque às vezes você tem um insight, uma coisa, você sai aliviado. Mas a angústia é um parceiro de quem faz análise. Porque se não tiver angústia, então você está suturando a aliança. Então, a coisa do não realizado, do não conhecido, do real está sendo suturada. Precisa sair com desconforto, vamos dizer assim, com angústia. É a ética da psicologia, né? De tapar, De né? tapar. Do bem-estar. Do equilíbrio. Exatamente, equilíbrio, bem-estar, não sei o quê. Existem, inclusive, algumas abordagens que usam, não vamos falar disso, vamos focar aqui nessa outra parte, não é? Isso, Parte boa. na parte boa, né? Então, não é essa a ética da psicanálise, né? É o contrário. Você fala, isso é uma opinião, né? A gente, saúde mental, também tem essa questão que você usa de toque, a gente não se expor isso. Né? Em saúde não é não ter faltas, viver uma vida plena. Né? Em saúde é conseguir conviver com faltas, né? Conviver com as faltas. Parte da existência. A falta fazendo parte da existência. É isso que a Rosane está falando sobre a saúde mental, gente. Que a saúde mental, às vezes, tem isso também, né? Dessa coisa do equilíbrio. Na verdade, está muito em alta, né? Em todos os sentidos. Eu sempre me lembro que agora, recentemente, teve o filme lá da Demi Moore, Substância, que concorreu ao Oscar lá. Ah, gente, sobre isso da Fazedora de Anjos também. O filme do qual a gente ganhou, né? Só para deixar bem claro, Ainda Estou Aqui ganhou de um filme muito bom, que é assim, é um encontro com o real o tempo todo e com o desamparo, que se chama A Garota da Agulha ou A Menina da Agulha. Ai, você assistiu? Ah, eu ainda não vi, tá no mundo. A garota da É A Garota da É, já fala. Assista, é um filme sobre a Fazedora de Anjos. Então, É um filme sobre isso. Assistam, porque é muito bom, mas é assim, é desamparo atrás e real do começo ao fim do filme, em todos os aspectos. Do encontro amoroso, da covardia humana, do desamparo real de pobreza, enfim. Então, assistam que vocês vão gostar, mas assim, assistam já nesse mood aí, que é... Enfim, mas eu ia dizer da Substância, né, que é esse filme com a Demi Moore aí, que me causou muito, que eu achei quase um filme de terror. Até falei, nossa, mas é, né? De terror. ele é classificado assim. Ah, tá. Um filme de terror. E que mostra isso, de que, na verdade, o nosso caminho, se a gente for fazer um apanhado geral da humanidade, o nosso caminho é sempre dizer, não haverá faltas. Tem sim um jeito de não ter falta. E eu vou atrás disso. Então, os procedimentos estéticos, e esse chama como harmonização. Não, dá sim para ter harmonia, dá sim. Eu vou provar como dá. E aí você dá a sua vida nisso, né? Que é um fracasso, porque não dá. E tanto não dá que a gente percebe como as próprias pessoas vão saindo dos limites. E tem tantos casos que, né, que você olha e fala, meu Deus, o que se tornou É isso? desastroso essa busca pela harmonia, pela perfeição, né? Talvez causa de muitos desastres na nossa civilização, por sermos sujeitos que não toleram a castração, né? Que não queremos.
o natural, como você disse na quarta-feira, né, é não querer saber sobre isso, é não querer saber da. Meninas, eu fiquei pensando, vocês estão falando, que vocês falaram que o quanto os psicanalistas na época estavam tentando dizer sobre isso, né? Que existe sim algo aí de saudável. E eu me lembrei algo da IPA, assim, que eles dizem de um complexo de Édipo saudável. Se você tiver um complexo de Édipo saudável, você pode ter relações saudáveis, né? Então, nessa tentativa aí de fazer o encontro sexual existir, de ter uma bela família, enfim, né? E o quanto é preocupante que os psicanalistas estavam dizendo isso, né? Então, só para complementar aí o que vocês estavam dizendo da preocupação antes. Sim, é um desvio mesmo de Freud, né, que Lacan tanto denuncia. E isso que eu tentei falar na quarta e que eu acho importante falar sempre, porque tem a ver com isso. Veja, a resistência não está nos de fora da psicanálise. A resistência está em todos nós. Ver é insuportável. Lacan, lá no final, bem velhinho, quando ele vai dissolver a sua escola, ele diz: olhar para o sol é uma coisa que nem eu me arrisco. Olhar para o sol de frente, você precisa de algum anteparo. E às vezes esse anteparo se torna um negócio tão ortopédico, né? E que você tenta perder o acesso a isso que é o real da existência, que é a castração. Então, isso da resistência em V, todos compartilham. O humano tem resistência em V. Por isso que fazer uma análise é tão difícil. Pois é, você vê, aí você tenta, vamos dizer assim, cobrir, mas cada vez que você segue na sua análise, aquilo vai se descobrindo mais. Eu digo lá no quarta que o tecido vai se esgarçando, vai se esgarçando. Sabe aquele tecido que vai ficando velhinho e que daqui a pouco não tem mais como cobrir? E aí é um momento muito difícil, que é o início do fim da análise, é um momento dificílimo, e que aí você vai ter que achar uma solução do que fazer com o que você viu. Mas a gente vai ver aqui, eu diria que em vários momentos o sujeito desvê, ele vê e ele se esforça por desver. É por isso que tem que insistir até esgarçar, até que não dá mais, porque a gente tenta, que é o que ele está dizendo aqui o tempo todo em relação à soltura, o inconsciente ele aparece para assumir logo em seguida, né? E aí o sujeito ele pode. Foi nada, não. Meninas, só para dizer mais uma coisa, eu lembrei também que vocês estavam dizendo do gozo, e eu fiquei pensando se isso também, de tanta violência, de tantas mulheres mortas, essa coisa também, essa tentativa de fazer o gozo existir, não faltar, e nessa tentativa de que uma mulher seja aí o objeto total, não, sem respeitar a alteridade, e como a violência aparece aí, não é? Tentando também fazer a relação sexual existir. E pensando também assim no Trump agora prometendo tanta riqueza, que o país vai ficar tão rico e aí vai resolver todos os problemas, né? Essa tentativa de mascarar aí que a falta existe, né? Que, enfim, isso não vai ficar todo mundo tão feliz assim, todo vai resolver todos os problemas, enfim. Mas para colocar um pouco aí também disso que a gente vê tanto agora no social, assim, né? Essa resistência aí, o quanto isso acaba numa grande violência mesmo. A Poli ia falar, a gente vai ter que fazer uma coisa de microfone aqui, né? Vai. A pessoa começa a falar que eles não escutam. Então, é uma coisa bem simples que eu fazia, eu só apontava opções que ficam assim, então a gente vai preocupar, né? E aí começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo. Mas assim, de uma sessão para outra, já é, as coisas vão caminhando, mas você Tenta tamponar aquilo, sim. E a gente vê isso, gente, às vezes nos relatos assim, eu tô me lembrando de uma história assim, o que eu posso dizer disso? Era uma história bem terrível, em que a pessoa chega para quem estava envolvido e diz, porque você falou que isso tinha acontecido e que tinha uma carta. E a carta existe. A pessoa diz, não, carta? Não existe carta nenhuma. Carta não. Ou seja, não é que a pessoa. É tapar o negócio mesmo para que aquilo não apareça, né? Para que aquilo. Então, o tentar tapar o inconsciente é o comum.
uma análise é a luta contra isso, né? Por isso que a gente precisa de bons analistas, por isso que a gente precisa de analistas que vão até o fim de sua análise, porque é só indo até o fim de sua análise que você vai conseguir sustentar, né? Isso da ânsia, né? Isso não é numa sala de universidade, né? Com esses cursos agora de psicanálise. Não é dessa forma que você vai fazer isso, ainda que você se torne muito letrado no assunto e fale muito bem sobre isso. Não é aí que você vai conseguir sustentar a sua clínica. E isso a gente vê com clareza. As pessoas que vão seguindo em suas análises conseguem sustentar a clínica, que é muito difícil. Elas vão conseguindo sustentar uma clínica, não é? Então, enfim. Com isso que se produz no interior de uma análise, Interior né? de uma análise, é. Gente, a gente chegou às 11h30 e ainda tem 2 textos do Freud para falar, apesar de serem só 2 páginas, é muita coisa. Imagina, tem Eurídice ainda. Tem Eurídice, tem muita coisa. Eu acho que a gente deveria parar aqui, porque nós não vamos conseguir seguir até o fim, e daí também para ir pela metade do terceiro, né? Eu acho Isso. que é um bom. Aí a gente continua agora, então, no item 3 desse capítulo 2, e vai ser de. Vamos olhar aqui, que dia que é? Vai ser em maio. Não sei se vocês se lembram, mas por conta de toda a programação do fórum, das atividades, que a gente tem várias, então o nosso próximo encontro, por isso que foram 2 seguidos, e o próximo vai ser em maio, né? Dia 10. Dia 10 de maio, dia 24 de maio. Então, agora nós vamos ter, assim, um mês sem, como a Fran está falando. Não é porque é para dar, Aí, dar gente. Meninas, oi. aqui, e Convida para o seminário 5, dia 26, dia 27, 26, eu acho. Que é o sábado, é 26. Fazendo favor. Gente, então a Tati está aqui, ó. Vocês não estão vendo porque, né, a gente está vendo aqui ela. A Tatiana é nossa coordenadora atual do Fórum do Mato Grosso do Sul. E nós, do Fórum, na pessoa dela, né, estamos propondo um estudo do Seminário 5, que vai ser daquele mesmo molde que foi o estudo do Seminário 8 para quem participou, né? Os encontros são híbridos, mas serão presenciais também lá em Campo Grande, tá? E vão iniciar agora dia 26 de abril, com a Tati começando, né, Tati? São capítulo 1. a primeira lição. É a primeira Seminário lição. Aí no outro final de semana, do mês que vem, eu vou dar as outras 2 lições. Porque para não ficar muito pesado, né? pesado. Uma vez, Tati, eu não me lembro, é uma vez É uma no vez mês? por mês. Uma vez por mês. Então, vai dar tempo de todo mundo ler. Perfeito. Então, pode. Todo mundo convidado, gente. Vamos lá participar, vai ser legal. E uma coisa que eu fiquei, que a Cláudia falou, eu estava lendo o texto da Discurso na Escola Freudiana de Paris, de 1967, aí Lacan diz assim, que o analisando chega e diz, pega leve que eu te dou um cavalinho, eu te pago um cavalinho, e tem alguns que topam. Ele fala, eu achei interessante. Sim, do pegar leve. De pegar leve. Sim. Mas adorei, meninas, obrigada. Obrigada a você, Tati, da participação. Tati, obrigada. Deixa eu avisar aqui que pediram para colocar uma foto do livro do Freud no grupo. Tá. Eu tô lendo aqui, pessoal, o pessoal agradecendo. Obrigada, gente. Muito obrigada. A gente espera vocês no próximo. Aí você termina o item 3 e eu entro com esse. Fica ótimo. Fica ótimo, né? Tá bom, gente. Gente, vou parar aqui a gravação. Até mais. Já adivinhou? Como é que é? Aí.